também. Sim. Né, Você falou uma coisa agora muito interessante de rei e rainha. Eu acho que todo mundo devia pensar assim agora, né? Todo negro, todo preto deveria pensar assim, olha, peraí, não escravo, de pessoas fortes, de pessoas Exatamente. que são rei e rainha, que os outros te invejam praticamente. É isso, né? Sim, o africano, ela é que ergueu o mundo. Claro, É que ergueu o claro. mundo. Tem gente que Antes não da sabe que chegada... nem o Egito fica no continente, né? Tem gente que nem sabe que o Egito fica no continente africano, né? Então, tem muita gente que não sabe. Eu falo assim, se você tirar a África da existência do mundo, não sobra nada. A Europa, antes dos mouros, era nada. Era nada. Os mouros é que ensinaram a viver os europeus. E aquela coisa, Os europeus não tinham sim, sanitários, eles não tinham banheiro, eles usavam latrina. sim. Entendeu? Que era praticamente um buraco no Um chão, buraco né? no chão, as pessoas Onde a pessoa usavam cagava lá, mijava. as pessoas usavam, por exemplo, as suas necessidades básicas e fisiológicas, jogavam pela janela e tudo, mas não tinha. A Europa era cheia de doenças. Eu imagino. Era cheia de doenças. Eu imagino. Sem a presença dos mouros, né, a Europa não seria nada. Vamos chamar aqui os africanos que foram escravizados, que foram levados aqui. Quem construiu o Brasil? Foram descendentes de africanos. Quem construiu os Estados Unidos? Quem construiu a Casa Branca nos Estados Unidos? Foram os escravizados. Que é bonita, hein, a Casa Branca. Hein? Entendeu? Deve ter Foram dado um os baita trabalho. escravizados que construíram. Antes da chegada dos africanos nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, eles não sabiam cultivar o arroz. Que O isso, arroz, cara? não sabiam. Os africanos que ensinaram. Tem um documentário, para vocês saberem disso, tem um documentário Isso, gosto na disso, dá Netflix. dica. Né? Passa aqui a publicidade na Netflix. Não tem problema falar marca, não, as coisas que não, vai que sabe. É porque eles ganham em cima da gente. É, né? isso é verdade. A gente tá divulgando eles praticamente. Né? Tem um documentário na Netflix da África da África para a América, uma jornada gastronômica. Nossa, nunca vi, Né? legal. É um documentário gastronômico e também histórico ao mesmo legal. tempo. Que conta a história e Isso, também ele a fala comida, da né? importância Da gastronomia africana. da influência africana na gastronomia americana. Legal. Ele fala isso, né? O modo que vários chefes, várias pessoas negras ensinaram vários chefes de cozinhas americanos, que esses chefes de cozinha pegaram e praticamente copiaram a receita e eles colocaram como se fosse a receita deles, entendeu? Tem isso. Então, os africanos foram muito importantes, os africanos e os afrodescendentes foram muito importantes para a permanência do mundo pelo que o mundo é hoje. Né? Pelo que o mundo é hoje. A África tem influência nas ciências, na moda, no modo de viver, por exemplo, no modo de viver. Se for ver, a África já fazia isso há muito, mas muito tempo atrás. Né? Então, Não é novidade isso, né? não é novidade. Pro africano não é novidade. Não, Não é novidade. sei. Um exemplo, até um africano de hoje fala assim, meus avós já faziam isso, meu bisavô já fazia isso, né? Exatamente. Então, é importante a gente falar sobre isso. As pessoas não sabem disso. As pessoas colocam a África como se fosse o último lugar da Terra que nunca evoluiu, que nunca Sim. cresceu, a base da pobreza. Igualmente como falam do Haiti, por exemplo. Sim. Haiti hoje é chamado como um país pobre, como um país miserável, mas o Haiti foi muito importante. Que inclusive ele não é na África, né? O Haiti não é Que na muita África. gente também pensa que faz Isso, parte do isso, continente africano, né? Isso. O Haiti não é na África. O Haiti foi um dos países, foi uma das terras que foi muito importante para a libertação de vários povos. A Revolução Haitiana, a Revolução Haitiana não é falada, por exemplo. É um grande pecado de você não falar sobre isso também, né? Peraí, é um grande pecado você falar sobre a Revolução Francesa e não falar sobre a Revolução Haitiana. Porque a Revolução Haitiana acontece dentro da Revolução Francesa. Entende? É um grande pecado a gente falar nas escolas sobre Revolução Francesa, falar sobre Napoleão, por exemplo, Napoleão Bonaparte, da sua conquista pela Europa, pela sua Cara, obsessão você falou isso, da eu Europa. lembrei do teu vídeo da rainha lá, da Elizabeth, que eu sempre achei aquela mulher, aquela velha ruim. Por exemplo, ela tem cara de velha ruim, nunca me convenceu isso, eu não tô nem aí. Eu sempre achei ela cara de velha ruim. Eu falei, não deve ser isso aí não, alguma coisa de errado tem aí. Falei, estranho, Sim. tá muito estranho. Sim. E não é bem isso que sempre mostraram, esse lado dela, né? Não.
que também não fez bosta nenhuma pela África. Falando bem rasgado. Pra que fazer... O que você acha o que iria fazer pela África? Eles não iam fazer nada. Deve ter roubado muita coisa, isso sim, mano. Exatamente. Os diamantes, as coisas que tá lá, foi tudo Exatamente. roubado. E a gente tem coragem de dizer, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Exatamente. Então as pessoas ficam preocupadas com esse outro tipo de realezas, outras coisas, mas e o Haiti, como você tá falando, né? Né? E essa revolução, como que faz, né? A revolução haitiana foi uma revolução muito importante, por exemplo, para o mundo preto, e também ele teve impacto, a revolução haitiana teve impacto nas colônias aqui na América do Sul, teve grande impacto, né? Então, não é falado por quê. A gente já sabe. Já sabe, porque não quer que as pessoas saibam disso. Não Sim, quer, a entendeu? gente já sabe. Tipo assim, não, vamos dar uma abafada nisso aqui, né? Não vamos mexer nisso Por isso que eu falo, não. pessoal, pesquisem, pesquisem. As pessoas querem que a educação, principalmente, é ensinada para E que tem a muitos gente... livros, né? Livros, na internet Para também que tem a gente tenha os isso. olhos tapados. Sim. Né? É ensinado o que convém para eles, não o que nos convém como população, como afrodescendente, como descendente do povos originários, por exemplo. Né? Nós não temos isso. Não temos isso. Não temos esse ensino verdadeiro. Né? O nosso ensino é maquiado. Não estou falando só aqui no Brasil. Eu estou falando na África, Sim. nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos, eu acho que tem um menos impacto. Por quê? Porque eles conhecem um pouquinho da sua história. Uhum. A sua história, apesar que o povo negro é o menor percentual, mas o preto lá sabe, por exemplo, quem foi Martin Luther King, quem foi Malcolm X, entendeu? Então, quem foi a Madame CJ, por exemplo, CJ Walker. E tudo isso também tá no canal África do Tá jeito lá que você no nunca canal. viu. África do jeito que você nunca viu.